Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos aqui no ar, terça-feira, 2020, começando. Antes daqui da nossa entrevista, eu estava conversando com o Paulo e a gente estava justamente falando desse ambiente, né, de crise, de tensão que o ano se inicia, e a gente vai tentando aqui buscar caminhos para entender, compreender todo esse contexto e para a gente achar também as alternativas e os caminhos. Para fazer tudo isso, é sempre bom trazer quem entende de tudo isso, né? O Oriente Médio é um território de política e geopolítica muito complexo, que envolve muitos interesses, e a gente trouxe aqui, convidou um colunista que sempre escreve aqui para o Brasil 247, professor, sociólogo, analista, escritor, né, também, e analista internacional, foi professor de sociologia da Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo, e presidente da Federação Nacional dos Sociólogos. Vou tentar pronunciar o nome dele certinho, porque nome assim a gente sempre erra, né? Lejane Mirhan, correto? Mirhan. Lehan. Tudo bem? Muito prazer em contar aqui com a sua participação conosco. O Paulo também está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Daiane, Paulo, muito obrigado. Parabéns ao trabalho do 247, que nós somos fãs aí desde o começo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. O trabalho é feito com a parceria de vocês também. Aos nossos internautas que estão nos acompanhando, já tem bastante gente aqui, daqui a pouco eu leio as perguntas. Eu queria começar, professor, abordando um pouco para a gente entender o que é esse contexto dessa crise e o que é o Estado Islâmico dentro desse contexto que a gente tem de crise que vem se avinhando há algum tempo, e o Irã nisso tudo. O contexto que ocorreu o assassinato do general Soleimani é dentro do Iraque. É um assassinato de onde se percebe uma ação muito orquestrada, muito preparada, mas as justificativas que se apresentaram foi de que havia uma ameaça aos Estados Unidos e por isso se justificaria, na tese aí do governo Donald Trump, esse assassinato. No entanto, as provas sobre isso, dessas justificativas, não apareceram até agora. O que é o Irã no contexto do Oriente Médio? Bom, Daiane, no contexto do transcurso da entrevista, eu vou trazer muitas novidades para vocês, inclusive mostrando uma coisa inédita que não foi divulgado ainda, que o papel que o general estava cumprindo não era de general, era de um diplomata. Isso eu vou falar depois, né? O contexto do Oriente Médio ele se dá na seguinte situação: somando todos os 20 países árabes, com mais dois que não têm Estado, que é a Palestina e o Timor-Leste, né, que a Marrocos não permite que eles criem o seu Estado, então 20 países mais dois povos, e somando, incluindo aí o Irã, que não é árabe, que é persa, e incluindo a Turquia, que também não é árabe, é turco, somado isto, nós temos algo em torno de 560 milhões. Estamos falando em torno de 8% da população da Terra, e em termos de PIB, estamos falando só de 5% da população da Terra. Só que em termos de reservas petrolíferas, nós estamos falando de 70% das reservas da Terra. Né? Então, isso gera uma situação que coloca esta parte do mundo como geopolítica, quer eles queiram, quer não queiram. Que culpa tem um árabe que, se ele no quintal da casa dele, a hora que ele vai cavar para plantar alguma coisa, jorra um poço de petróleo, né? Então, ali é um manancial imenso de petróleo. Então, ali, evidentemente, dominado pelos Estados Unidos, né? E após a Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, os franceses e os ingleses dividiram aquilo entre si, etc. Então, agora, os povos estão se rebelando, os povos estão se proclamando a sua independência. O Irã, não é, fez uma magnífica revolução. Fevereiro de 1979, comemorou ano passado 40 anos, agora, mês que vem, comemoram o 41º ano. O Irã foi a maior perda geopolítica que podemos imaginar que os Estados Unidos tiveram na região, porque quem governava o Irã era um Shah, o Reza Pahlavi, que morreu, inclusive, lá nos Estados Unidos, que teve que sair fugido daquele país, né? Então, o Irã vem gradativamente ganhando ali na região um protagonismo, não só porque ele tem muito petróleo, mas um protagonismo político, né?
E aí construiu-se na região ali, já de algum tempo, aquilo que vem sendo chamado de Arco da Resistência. O Arco da Resistência, hoje, é composto não só pelo Irã, mas pelo Iraque, no próprio Iraque, que eles invadiram, derrubaram o Saddam, mataram o Saddam. Hoje, os xiitas governam o Iraque, tomaram uma decisão esse final de semana, vamos falar sobre ela, que coloca os Estados Unidos numa situação muito difícil. Nós temos a Síria, que venceu a guerra contra o terrorismo, e temos o Líbano, que sempre foi meio pró-Ocidente, etc. Pela primeira vez na história, Daiane, olhando o mapa geopolítico na cabeça, nunca você conseguiria sair com um carro por terra da capital Teherã, no Irã, passando por Bagdá, no Iraque, passando por Damasco, na Síria, passando por Beirute, no Líbano, e mais um pouquinho você está na fronteira ali, 60 quilômetros de Tel Aviv. Isso nunca aconteceu. Ora você tinha o Irã de Mossadegh, mas você não tinha o Iraque. Ora você tinha o Iraque, mas não tinha... Pela primeira vez, é como se falasse em astrologia, o entroncamento dos planetas parece que... Então, este arco significa o quê? Que os Estados Unidos estão sendo gradativamente derrotados dia após dia no Oriente Médio. E o Irã, então, não só porque tem petróleo, porque passa a ter protagonista. Agora, o Irã é xiita, o Irã não é sunita. Agora, eu tenho dito também, aquele conflito não é político, não é religioso, é político. Então, veja, o Irã é xiita, mas ele apoia o Hamas na luta pela libertação na Palestina. O Hamas é sunita. Então, o problema não é esse. No entanto, dentro dessa divisão entre sunita e xiita, vai ficando claro, e isso eu tenho dito já há algum certo tempo, nós podemos debater isso aqui no campo da esquerda, nós precisamos prestar atenção do Islã, do significado do Islã xiita. Eu diria assim que é alguma coisa parecido com a teologia da libertação cristã. Ninguém tem dúvida hoje que nós temos que a esquerda, socialistas, comunistas, patriota, democrata, etc., tem que fazer aliança com os cristãos do Papa Francisco. Ninguém tem dúvida. Agora, tem muitas pessoas que ainda têm dúvida. Olha, quem que é esse Islã xiita? Do Irã? Não, mas aqueles caras dos Ayatollah que vestem roupa. Então, ainda existe uma imagem, e aí eu estou convencido, podemos fazer esse debate, que o Islã xiita é hoje aquele conjunto de pessoas estimado aí em 600, 700 milhões de pessoas que tem um elevado grau de consciência política anti-imperialista. Queria só, para encerrar minha fala, dar um exemplo. Essa votação que teve no parlamento iraquiano esse final de semana. Vocês, todo mundo acompanharam, eu vi até em primeira mão e tal, depois no New York Times. É que a gente lê os jornais árabes, não em árabe, meu árabe não é suficiente para leitura, para compreensão, né? Então, o parlamento votou 170-0, mas o parlamento tem 328 deputados. 158 decidiram não comparecer, não votaram contra a moção. Portanto, ela foi votada por unanimidade. Desses 170, 167 deputados eram xiitas, 3 sunitas. Dos 158 fora, eu estou ainda apurando o que é quem, provavelmente tem ali uma pequena minoria curda, 8, 10, mas uns 130, 140 eram deputados sunitas, que tomaram uma decisão política de assim, olha, eu não vou votar uma moção para expulsar os Estados Unidos da minha terra. Isto é uma mensagem muito ruim que eles mandam ao mundo, né? E nós temos esperança que isso vá se reverter, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta, que o assassinato do Suleiman ocorreu dias antes desta votação ter sido realizada. O que muita gente imagina que o Suleiman, que tinha um papel político cada vez maior, ele estava a caminho de debater isso, de organizar essa votação, ou seja, foi uma ação deliberada, não foi uma morte casual, ela tinha um alvo específico, que era um cidadão, num momento histórico específico. Você concorda com isso? Eu concordo, claro, com isso. A morte tem esse componente, mas eu vou dar o dado aqui, então é a novidade para o primeira mão, porque eu não consegui escrever o pequeno artigo. Vai dar o furo aqui. O Suleiman, ele estava no Iraque não como general, não como comandante das brigadas das chamadas Forças Quds, que é um ramo dos guardas revolucionários
que atuam no exterior, depois vou falar também disso, não tem nada do que essa mídia fala, que eles fazem atentado, que eles jogam bomba. Não! São os revolucionários do mundo inteiro, e não precisa ser xiita, nem muçulmano para aderir às forças. Os mesmos nós que fomos lá em 1936 na Espanha, que o Hemingway foi também, os partisanos que nós íamos lutar, eram lutadores que iam, revolucionários que iam lutar. Então, você pode se alistar na Força Quds em qualquer lugar do mundo, né? O Suleiman foi para lá como diplomata, Paulo. Não sei se você já leu sobre isso. Não, fala aí. Passaporte diplomático, viajou, né? Ele saiu de Teherã, foi para Damasco, conversou em Damasco. De Damasco, ele foi de avião de carreira para Bagdá, o passaporte diplomático. Ele não foi como general. Qual era a missão dele? Ele estava ali como mensageiro. E mensageiro em guerra nenhum do mundo você assassina, você mata. Vai lá na tradição, antes de Cristo, qualquer guerra, vai lá assistir o filme Cruzadas, né, aquele filme belíssimo lá que mostra Saladino retomando Jerusalém. Sempre você tem um emissário que vai, e geralmente esses emissários antigos, os reis mandavam seus próprios filhos como mensageiro, né, portando uma mensagem diplomática. Não tinha diplomacia naquela época antiga. E quando aquele que recebia o mensageiro matava o mensageiro, era uma declaração de guerra. Isso pouca gente está sabendo. Quem revelou isso foi o primeiro-ministro interino do Iraque, junto ao parlamento. Então, o Soleimani estava cumprindo uma tarefa, ele estava levando o retorno a uma consulta feita, sabe por quem? Pelo próprio Donald Trump. O Trump acionou o Riad na Arábia Saudita, o rei, né? Olha, é possível ter um desescalonamento, né? Não sei se existe esse termo, você tem aquela escalada da guerra. Ele queria um desescalada de guerra, ele queria aliviar. É possível o Riad se compor com Teherã? Né? Ele fez essa consulta, o rei mandou essa consulta para Teherã, ele estava trazendo a mensagem de resposta, meu amigo, e foi brutalmente assassinado. Não se assassina mensageiro. Há uma outra série muito interessante, mas eu não recomendo assistir, porque tem 350 episódios. Ninguém assiste uma série desse tamanho. Mas ela é fenomenal. Assisti só 3 capítulos. Resurrection. Ela se passa em 1255, na Turquia, né, porque reconstitui até o Império Otomano, a tomada de Constantinopla, em 1453. O rei da época, que era um sultão e tal, ele manda o filho como mensageiro, né, para discutir lá com os Yayub, né, os Sejúcidas, etc, etc. O filho. Então, o mensageiro ninguém mata. E quando você mata o mensageiro, é declaração de guerra. Dejone, qual era a resposta que o Suleiman estava levando? Mas você não tem... Olha, eu não estou autorizado a falar. Mas mas eu vou dizer para você que faz parte do que eu já conheço do xiismo. Nós aqui, inclusive, temos que mudar, viu, Paulo? Eu estudo aquele mundo faz 40 anos. Só de 10 anos para cá, lembra que você já... aquele cara da ala xiita do PT, né? Usar o xiita como coisa de... Meu amigo, é uma tristeza você falar isso. Os xiitas são pacíficos, são moderados, são quietistas, eles ficam quietos. Eles são... O jihad deles é defensivo, porque eles se apoiam no Alcorão. E tem lá, claro, que Deus, né, que orienta lá o Alcorão, Deus não gosta que te agrida, você tem o direito a responder, mas nunca você deve tomar iniciativa. Quando fala que o Irã vai fabricar bomba, jamais o Irã vai fabricar bomba, porque o Irã não pode, por imposição da sua religião, pelo menos o xiita, e o sunita também, eles estudam no mesmo livro. Diferente dos cristãos, que têm vários livros, várias interpretações, eles só têm um. A divergência dele é o rito, é uns que passam a mão assim, outros que passam a mão assim. É só isso, né? Mas é o mesmo livro. Que você agrida. Então tem que ser defensivo. E a resposta, você não tem dúvida. O Irã quer a paz no Oriente Médio. Agora, o Irã tem uma divergência intestina insuperável com o Estado sionista de Israel. Isso é verdade. Eles não pronunciam, inclusive, esse nome. Eles falam a entidade sionista. Eles usam essa terminologia, né? Então, agora, a paz na região, não tenha dúvida que a resposta dele era essa. Eles querem a paz com o Riad. Eles querem abrir uma embaixada, querem reabrir a embaixada do Irã em Riad.
e querem que Riad reabra a embaixada em Teherã. Ao Irã interessa isso muito, o Irã interessa a paz, a guerra ninguém... Quem é que interessa a guerra? Só o imperialismo, né? Então, isso é a novidade que eu trago aqui em primeira mão para vocês, né? E então, eles estão considerando isso uma declaração de guerra. Agora, não bastasse isso, o Trump mata uma pessoa num território violando o espaço aéreo do Iraque, portanto, sem autorização, e mata uma pessoa de um outro país na qual eles não estão em guerra contra o Irã. Pode ter divergência há 40 anos com o Irã, mas não há guerra declarada contra o Irã. O Irã está sancionado, está sob sanções, mas não há uma guerra declarada. Então, veja a duplicidade. Aí foi uma aposta que ele fez, eu acho, todos os artigos que eu li, eu já li uns 10, né? Mais de um idioma. Quem tomou essa decisão não foi Trump. Quem tomou essa decisão foi Israel. Netanyahu ainda manda, apesar de ele estar com os dias contados lá, ele ainda é primeiro-ministro até a terceira e próxima eleição que vai acontecer em março, e vai perder de novo, né? Um impasse político ali de grandes magnitudes em Israel. Não tem como formar governo, e não vai formar de novo, porque está a sociedade muito dividida, né? Mas, porque tem um debate na sociedade lá nos Estados Unidos, quem manda na política externa dos Estados Unidos. E tem um livro aqui que conta bem isso aqui, lá, livro dos Estados Unidos, tá? Se é os Estados Unidos que mandam na política externa israelense, se é ao contrário. Eu não tenho dúvida. Quem manda na política externa dos Estados Unidos são os israelenses, são os sionistas. E esse artigo, um dos artigos que eu li hoje, foram vários, a decisão foi tomada por Israel. E Trump cumpriu, porque Trump, apesar de ele ter sido eleito com a promessa de retirar as tropas do Iraque e da Síria, do restante que tinha ficado, né, e não cumpriu essa promessa até agora, né? Apesar disso, e os republicanos são mais para-internos do que as principais guerras aqui nos Estados Unidos, quem fez foram os democratas na história, né? Pensa que eles são bonzinhos, né? Eles são muito guerreiros, diz o Chomsky, né? Então, essa situação, né, coloca o Trump numa situação muito delicada, internamente nos Estados Unidos, né? Esse artigo que eu li nesse site, é um blog dos Estados Unidos, muito progressista, ele termina com a seguinte frase: esperamos, ele acha que vai ter um conflito regional, mas vai ter. Esperamos que seja o último conflito que Judá venha a fazer, né? O Judá no sentido lá das tribos de Israel, porque gera um tensionamento ali num nível muito grande. Então, mataram o mensageiro e fizeram uma declaração de guerra. Por isso que a bandeira vermelha foi hasteada, né? Se vocês quiserem, eu posso contar também a história da bandeira vermelha. Por favor, para a gente entender, né, esse hasteamento por parte do Irã, não é isso? Então, essa bandeira foi hasteada na mesquita de Jamarcan. Ela é uma mesquita que fica numa cidade sagrada no Irã, chamada Qom, Q-O-M. Por que ela é sagrada, né? Ela porque tem essa mesquita e um líder religioso que construiu a mesquita, em sonho, ele visualizou, claro que eles contam que ele viu, né? Mas provavelmente foi um sonho. Ele viu esse que eles chamam de Imam Mahdi. Imam Mahdi, o xiismo tem 12 imãs, né? Depois que mataram Hussein, o neto de Muhammad, né? Que chama Maomé, eles não gostam que fale Maomé, eles gostam que fale Muhammad, né? Ali foi o quarto califa e o primeiro que os xiitas reconhecem, né? O Ali era primo do profeta, né? E casando com a filha dele, era também genro. E o filho de Ali, portanto, é neto do profeta, chamava Hussein. O Hussein foi martirizado na guerra, no conflito chamado de Karbala. Karbala é uma cidade no Iraque também assim, onde está o túmulo de Hussein, que, aliás, é o sítio, vamos dizer, não é arqueológico, é o sítio cultural reconhecido pela Unesco mais visitado que Meca. 30 milhões de pessoas por ano passam pelo túmulo de Hussein. O martírio de Hussein, que se deu no ano 680, cortaram a cabeça de Hussein. Ele foi esquartejado. Fizeram com ele o que quase que fizeram com o general, né? Arrebentaram Hussein, né? Esse dia, inclusive, os muçulmanos chamam do dia da Ashura, né? O dia do sacrifício. Eles fazem aquele sacrifício, hoje eles batem no peito só, mas teve época que eles faziam aquele
né? Está em desuso esse costume, eles se flagelam, etc., né? Mas, então, é uma devoção assim muito grande. Então, Hussein é um imã. Imã é uma espécie de homem santo, mas não no sentido de fazer milagre. É uma espécie de um califa, de um seguidor do profeta Muhammad. E o 12º, chamado Mahdi, né? Ele nem morreu, ele era perseguido, né? Ele nem morreu, nem foi aos céus. Ele desapareceu. Aí é um pouco do lado místico que toda religião tem, né? O sunismo tem também, que é os sufis, né? O judaísmo tem, que é a cabala, etc., né? Eles dizem assim, ele desapareceu, mas está entre nós. Então, ele está oculto, né? O Imam Mahdi apareceu para esse líder religioso nessa cidade, que você tem que construir essa mesquita. E deu as instruções, ele construiu. Então, é uma mesquita assim, muito sagrada. Esta bandeira vermelha jamais havia sido. Sumiu um pouco o seu som. Isso. Voltou? Dos mártires, mas não só dos mártires. Aí vem o lado. O seu som está um pouquinho baixo, professor. Roger Garaudy, que Paulo deve conhecer, da velha guarda. Paulo é da turma dos mais antigos, né? Roger Garaudy foi um grande filósofo francês, militou no francês. Nos últimos 5 anos da vida dele, se converteu ao islamismo. Consegue aumentar o som dele? Professor? Professor? Estou ouvindo. Professor? Ele não está escutando a gente. Professor? É você Professor? distribuir parte Doutor? do seu rendimento que você ofere com o seu trabalho, porque tudo que é ganho, além que não é do seu trabalho, o Alcorão não reconhece. Quer dizer, quando eu digo que o Alcorão, Deus, né? Não reconhece. Se você tem uma propriedade que não foi fruto do seu trabalho, não vale a propriedade. É muito interessante. Então, essa distribuição, o Garaudy chega a dizer isso, né? E aí o sangue, a vingança do sangue não é só de quem morreu lutando pelo Islã, é de todos os oprimidos na terra. E o misticismo, o lado místico dos xiitas, diz também que o Imam Mahdi vai voltar a qualquer momento. Eles acham que o hasteamento da bandeira e esse assassinato, há uma ligação de uma iminência desta volta. E aí eu não vou entrar nisso, eu sou de visão mais materialista, mas respeitador de todas as religiões, evidente, eles conhecem isso, sou amigo dos xiitas, sou amigo de muitos sunitas também, que são lutadores anti-imperialistas, né? Então, eles vingariam. E quando esse imã voltasse, olha só a engenharia política, né, religiosa, né? Ele não volta sozinho, o Imam Mahdi, ele volta com Jesus Cristo junto, que para os muçulmanos Jesus não é filho de Deus, apesar de ter nascido de uma virgem, eles reconhecem a virgindade de Maria, né? Não reconhece que ele morreu na cruz, outra pessoa morreu em seu lugar, e depois ele ascendeu aos céus vivo. Ou seja, o Corão que Muhammad recebeu as suratas lá do anjo Gabriel, naquela caverna, ele pega o Velho Testamento, o Torá, pega o Novo Evangelho e constrói, vamos dizer assim, né, uma nova narrativa, vamos dizer, eu diria, interessante, né? E aí construiu essa religião que hoje é a que mais cresce no mundo em termos percentuais, 2 bilhões de seguidores, né? Os cristãos hoje no mundo são 2 bilhões. Mas se pegar os católicos, é 1,2. Portanto, os muçulmanos como um conjunto já ultrapassaram os católicos em particular, né? Bom, e aí, concluindo, esta bandeira só será arriada quando a justiça e a igualdade estiverem valendo ou na terra inteira ou pelo menos naquela região, né? Então é um sinal assim que a coisa ali não vai acabar cedo e a coisa ali não ficará sem uma resposta muito dura do Irã. Nós podemos até debater esse tema. Sim. Eu queria só pedir para dar uma verificada que o seu som, de vez em quando, está dando uma falhada. O seu som está dando uma falhada para a gente aqui. O seu som está dando uma falhada para a gente aqui, em alguns trechos. Fala. Deu uma falhada um pouco, eu até chamei, mas acho que o som estava baixo um pouco, ou alguma outra interferência. Está nos ouvindo bem agora? Eu não estou ouvindo você quase. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui se é o meu também.
Vou botar aqui, direto. Está me ouvindo agora, bem? Melhorou um pouquinho só. Tá. Eu vou tentar aqui... Eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa questão religiosa, porque quando se fala do Irã, Iraque, Palestina, se coloca como se esses governos, essas autoridades fossem religiosas totalmente. Mas o Estado de Israel também tem a religião muito impregnada nas suas atividades políticas. E a mídia, em geral, aqui no Brasil, coloca como se fossem coisas distintas, que só os árabes fossem muito extremistas com relação à religião e os israelenses não tratassem a religião como política. E há essa separação de fato, como o Irã, por exemplo, trata na sua governança, nas suas autoridades, a religião, ela é imposta? Como é que isso é tratado? Para a gente entender um pouco desses aspectos. Consegui ouvir. Você está me ouvindo bem, não? Bem, tá. Ouvindo bem. Israel se apresenta para o mundo inteiro como a única democracia no Oriente Médio. Israel não é uma democracia. Vamos deixar isso claro. E vou dar um exemplo basilar para mostrar que não é democracia, é a carteira de identidade. Todo mundo tem, você tem, o Paulo tem, eu tenho uma carteira de identidade. Tem lá o nome do pai, da mãe, local que nasceu e data. Nenhuma carteira de identidade, num país laico, pergunta a minha religião. Não importa. Israel tem este campo, religião. Se você escreve judeu, você é cidadão de primeira classe. Se você escreve muçulmano, você é cidadão de segunda ou terceira classe. Então, então não é democracia assim, né? Um trabalhador, porque dentro de Israel, a fronteira dita israelense, que não tem fronteira aquele país, ninguém sabe a fronteira, né? Dentro das fronteiras de Israel moram 1,5 milhão de palestinos, né? Tem lá até direito à voto, etc, etc. Inclusive nessa última eleição foi a única frente lá, a eleição é por listas, né? Eles formaram uma frente, a lista árabe, e eles pularam de 9 para 13 ou 14 deputados. Foi a única força política que cresceu, né? Eles iam ser determinantes para formar governo, mas não teve jeito. Eles iam formar governo com aquele general lá, o Gantz, na alternativa, um tipo PSDB lá, mais moderadão, né? Bom, então, tem 1,5 milhão de palestinos lá. Esses caras, quando eles trabalham, eles ganham metade do que ganha o trabalhador israelense para fazer a mesma função. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que as mulheres ganham menos, que a mulher negra ganha menos ainda que a mulher branca, etc. Lá, quem ganha menos são os trabalhadores palestinos, né? Então, portanto, de democracia não tem nada. No entanto, né, eu considero Israel um Estado teocrático. E, por incrível que pareça, se você for aplicar as regras de uma teocracia, o Islã não se enquadraria no Estado teocrático, né? Bom, por que Israel é uma teocracia? Porque é um Estado com caráter, eles aprovaram agora em lei, inclusive, é um Estado judeu. Quem não é judeu não tem direito nenhum no Estado teocrático, né? No Irã, é um Estado que considera a religião islâmica, como o Brasil, até antes de 88, o catolicismo era como se fosse uma religião oficial, mas ninguém é obrigado a seguir. Lá no Irã tem zoroastristas, lá tem judeus, cristãos, católicos, só não tem barrais. Os barrais ali, já certo, fica em Israel, lá o templo deles e tal, e tem muita ligação com os Estados Unidos, com a CIA, né? Só não tem barrais. O resto, tudo tem no Irã, né? Professor, outro exemplo de Estado teocrático, Israel, do meu ponto de vista, está, no caso, mais ainda teocrático, a Arábia Saudita, que é a queridinha dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, não sei se você sabia, não tem Constituição. Porque eles dizem assim, para que Constituição se eu tenho o Alcorão? É o Alcorão. Ali tem tudo, não precisa lei. Ali está tudo, né? Não tem um partido político, não é 2 ou 3, não tem nenhum partido político. Bom, se não tem partido político, não tem parlamento funcionando. É uma monarquia absoluta e feudal. E aí tem gente entre nós, né, no campo nosso, que
usa o termo absurdo ainda de acusar, falou, não, o Irã é um país feudal. Não, está enganado. Explica o papel do líder supremo. O Irã tem uma constituição, nós temos que ter o relativismo cultural. A democracia islâmica é uma democracia que eles construíram. Por que tem que ser igual à minha? Até o Ayatollah é eleito. Claro que é um eleito por um colégio eleitoral de 88 homens sábios, indireto, mas destes 88 homens sábios são eleitos pelo voto direto de todos os eleitores iranianos. Fala, Paulo. Eu queria perguntar justamente... Um pouquinho mais alto, que eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou ouvindo vocês. Então, melhorou? Está me ouvindo? Mais ou menos. Não, eu queria entender o papel, a origem do líder supremo, que é, na minha opinião, assim, como ele é considerado a autoridade suprema sobre o Estado, e ele é um líder religioso também, isso não coloca uma questão assim religiosa também no Estado iraniano? Não, isso coloca, né? O que nós não podemos é, vamos dizer assim, fazer comparação e achando que, vamos dizer, o nosso modelo é o melhor, eles têm que seguir o nosso. E nós temos que entender aquele modelo, né? É um povo com índice de religiosidade impressionantemente alto, né? Então, eles, 97%, 98% da população é muçulmana, né? E praticam o Islã, oram 5 vezes ao dia, fazem aquele jejum no mês de Ramadã, ninguém deixa de fazer. Então, é um povo muito religioso. Ao mesmo tempo que é religioso, é um povo altamente politizado, anti-imperialista, né? E, como digo, Garrodi, com esse viés, assim, um povo que defende um sistema igualitarista, equitativo, né? Então, aí nós temos então essa situação. Agora, é verdade, o Ayatollah ele tem uma ascendência religiosa sobre os assuntos religiosos. Então, por exemplo, o Rouhani, Hassan Rouhani, é o presidente, né? Ele joga um papel. O exército regular formal, quem comanda é o presidente, né? O Ayatollah ele comanda a guarda revolucionária do Irã. O que é a guarda revolucionária? Alguns termos de guarda pretoriana não tem nada a ver. São pessoas assim imbuídas, né, da defesa dos princípios da Revolução Islâmica. Eu não quero aqui entrar, né, nesse detalhe, aqui ali pode gerar suscetibilidades, né, mas são as pessoas que geram, né, pela aplicação das normas, né, corânicas, né, entre os seguidores do Islã. Se você não você não está obrigado a seguir as normas, né? Isso que as pessoas também não entendem, não são, né? Claro que o índice lá é altíssimo. E as mulheres que seguem, há entrevistas feitas por institutos de fora né, dos Estados Unidos, de órgão, o Gallup americano, né, chegou a fazer isso, né? Elas não se sentem oprimidas, as mulheres, né? E as mulheres, o papel que elas jogam no Irã, elas são a maioria dos professores, pesquisadores e das cientistas no Irã. Aí você vê algumas postagens, às vezes, de companheiros do nosso campo dizendo que as mulheres do Irã são oprimidas. Elas são no país, no Irã, onde elas têm o maior índice de escolaridade e o maior índice de participação no trabalho, na pesquisa e na ciência. Então, agora, é uma outra civilização, 7.000 anos, diferente da nossa, com um índice de religiosidade bastante elevado, mas profundamente respeitador. Os judeus no Irã, Paulo, são só 30.000. Eles adoram o regime do Ayatollah. Quando era o Ahmadinejad, que é muito mais, vamos dizer, radical, ele tem uma origem mais proletária, né, anterior a esse aqui, né? Tem filme, você pode ir no YouTube, pesquisa, você vai ver lá os rabinos lá ortodoxos, aqueles de trancinha radicais, ele recebendo tudo no palácio, os caras ali, ó, viva Ahmadinejad, porque ele protege os judeus. Os judeus têm deputado no parlamento iraniano, todas as sinagogas, e olha, pela proporção de 30.000, eles têm lá mais de 40 sinagogas, todas funcionam protegidas, porque está no livro Alcorão. Está uma passagem no livro, protegei os seguidores do livro. Que livro? A Bíblia. Então, cristãos e judeus não podem ser tocados, têm que ser protegidos. Por isso que a Daiane, logo no começo, falou do Estado Islâmico.
eu sempre digo, esse nunca foi Estado, porque não se constitui enquanto tal, e nunca foi islâmico, porque muçulmano não pode cortar a cabeça de ninguém, não tá, ainda mais de cristão, né? É bom que se diga que essa guerra que teve na Síria, que não foi uma guerra civil, como a imprensa às vezes coloca, né? Foi uma agressão de fora para dentro, que nós ganhamos, e felizmente nós ganhamos, né? Com a ajuda aí das forças Quds, com a ajuda do exército árabe da Síria, né? Nós vencemos todos os papas, começado por aquele João Paulo lá atrás, que era um papa de direita, passando pelo Wojtyla. Não há um papa nos últimos 40 anos que não apoie firmemente o governo do Partido Socialista Árabe Sírio, Baas da Síria. Porque se cai aquele governo, meu amigo, todos os 12% dos cristãos serão assassinados. Porque a turma dos chamados Estado Islâmico, os sunitas, eles querem a volta do califado, eles querem a volta, é o salto atrás para o século VII. A gente fala aqui que Temer e Bolsonaro estão jogando a gente para o começo do século XX, século XIX. Esses caras querem voltar para o século VII, na época do profeta Mohammed. Eu queria voltar um pouco. Então não dá. Tá bom. Vamos voltar um pouco para 2020. Eu queria falar desses acontecimentos recentes. O parlamento iraquiano decidiu pela saída do exército americano. É um direito dele. O comandante do exército, no primeiro momento, Deus concordou. Depois, o Trump voltou atrás. Como é que nós interpretamos esse movimento, que é um movimento que tem tudo a ver com o que aconteceu nos últimos dias e que pode estar aí um novo conflito, uma nova impasse, Iraque, Estados Unidos? Como você está vendo isso? Como você prevê isso aí? Sim, eu acompanhei. Eu li a carta, eu participo de um grupo de geopolítica de Oriente Médio no Zap. Eu sou um dos poucos que tem dificuldade com o árabe. Aí eu vi um dos companheiros traduziu a carta do general, a carta que eles depois voltaram atrás, né? A carta é impressionantemente boa, viu, Paulo? Imagina! Ela é muito bem redigida, com papel timbrado das forças de coalizão, dos marines dos Estados Unidos da América, papel timbrado, é muito bonito. Eu tenho um facsímile aqui, eu posso mandar para você, mas está em árabe, né? É anúncio reconhecendo a decisão do parlamento e vai retirar as tropas e preocupado, inclusive, com a movimentação de tropas para não incomodar o povo iraquiano. Vão fazer as movimentações às noites e deu o modelo dos helicópteros, 3 modelos que circularão, são aqueles helicópteros maiores de transporte de tropas, que circularão para a evacuação das tropas. Meu amigo, isso não era um rascunho. Isso era tudo resolvido, portanto. Um posicionamento do Exército. Agora, tem uma luta política lá dentro. A minha interpretação é essa, tem uma luta política, eles recuaram. Por quê? É que nem aqui no Brasil, né? Você viu aí. No primeiro momento, o Bolsonaro ficou quieto, ficou na dele, porque ali é briga de cachorro muito grande. Aí o Ernesto Araújo foi e fez essa babaquice que ele está fazendo. Está tendo uma luta interna aqui dentro do... Né? Porque tem um setor do Exército aqui que não quer saber. Se na Venezuela aqui a gente perde a guerra, você imagina com aquela turma de lá, entendeu? Então, o Irã tem mísseis, não tem, pode ficar despreocupado, não tem nenhum voltado para a América Latina e nem alcança aqui. O dele lá é só até Tel Aviv, 3.000 quilômetros no máximo, né? Então, tem nem que fala, não, entramos na rota do terrorismo. Não entramos na rota, nós nunca tivemos e acho que não entraremos, né? Bom, então, uma luta interna aqui, uma luta interna lá. Então, o Trump, ele hoje expressa a extrema-direita, aquele 1/3 do eleitorado, que provavelmente muito parecido com esse 1/3 do eleitorado, que é o último dos moicanos que resiste, que ainda sustenta este governo, né? E não vamos ter ilusão que nem o Trump vai perder a eleição lá, e nem esse aqui está tão fraco que vai cair logo, né? Por causa desse 1/3 de militante, de gente miliciano que trabalha de graça nas redes sociais. Então, o Trump tomou essa decisão, primeiro por que Israel mandou, né? Ele é um serviçal do sionismo internacional. Você acha assim mesmo? Assim, professor, você acha mesmo que o Trump é assim, ele é comandado pelo sionismo? Por isso você chama de sionismo internacional? Você não tem dúvida que é isso? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, Paulo. E vou dizer para você,
ele é de uma linha do sionismo que eu tenho dito, é capítulo de um dos meus livros, o sionismo cristão. Chomsky foi o primeiro que teorizou melhor sobre isso. O primeiro sionista cristão mais famoso, você vai lembrar dele, né? O Lord James Arthur Balfour, que escreveu a famosa Declaração Balfour, né? Lembra? Em nome de Sua Majestade, prometendo a terra para os judeus na Palestina, na terra dos meus avós, pô. Uma terra que tinha dono, pô, entendeu? Ele era um sionista cristão, né? Depois dele, teve sionistas muito famosos aí, primeiro-ministro da Inglaterra e tal. O sionista mais famoso cristão no mundo hoje chama-se Donald Trump. O segundo sionista mais famoso, mas tem assim, os psicólogos chamam de borderline, né? Aquele de QI 80, 90, é o presidente do Brasil. Ele é um sionista cristão ao lado de Marcos Feliciano. Eram dois deputados sionistas cristãos famosos, só, né? E um que não é deputado, está se judaizando aos poucos, né? Que nem Malbataan. Malbataan foi se arabizando aos poucos, mas ele não era de origem árabe. Ele, até as feições dele mudou no final da vida. O Edir Macedo, né? Ele anda com kippá, anda com, né? Ele está virando um rabino, né? Então, ele é um sionista cristão. O que diz o sionismo cristão? O sionismo cristão diz assim: Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar só quando Jerusalém estiver sobre o governo e o comando dos judeus antigos hebreus. Então, quanto mais rápido os judeus estiverem sob o controle daquilo, mais rápido Jesus volta. Então, eles são perigosíssimos. Então, o Trump é sionista cristão, junto com o Bolsonaro. Eles são a corrente. Nos Estados Unidos tem aqueles televangelistas, que você também conhece, Pat Roberts, tem vários aí. Né? Eles estão arrecadando, Paulo, já está com 100 milhões de dólares. Eles querem reconstruir o templo de Salomão, que, do ponto de vista histórico, nós sabemos que não existiu, né? Mesmo que eles insistam que existiu, etc., não há prova documental nenhuma. Mas o Edir Macedo tem lá o modelo, até construiu uma réplica lá em São Paulo. Eles estão, sabe aonde que eles vão construir esse templo? Em cima de onde está aquela mesquita da cúpula dourada. Já imaginar destruir aquilo e construir uma... Meu amigo, aí isso que aconteceu aqui no Irã é fichinha. Você vai ver a hecatombe nuclear, porque aí mexe, não é só com o xiita, aí mexe com todo mundo, inclusive comigo. Eu sou contra destruir qualquer templo religioso. Professor, eu queria abordar, dentro dessa situação que nós temos hoje, nós assistimos o funeral do general, tanto no Iraque quanto no próprio Irã, mobilizando uma multidão de pessoas em homenagem ao general, né? Justamente talvez aí pelos argumentos que o senhor apresentou, do papel que ele cumpria diplomático. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e desses desdobramentos que podem ter, né? O tom dos discursos no funeral foi um tom de nós vamos revidar, né? Os Estados Unidos manteve também esse tom, apesar aí das situações que se configurou com a retirada das tropas, não retirada depois, mas o governo Trump, disse que ia atacar patrimônios culturais da humanidade, em território iraniano. Então, eu queria que você abordasse um pouco esse tom, esse conflito que ainda está num tom elevado, mas ele pode se configurar de fato. Muito se fala de uma terceira guerra mundial. O senhor acredita que isso é possível? Não. Terceira guerra, no sentido clássico de guerras mundiais, ou seja, potências ou conjunto de alianças de potências entre si, eu não vejo essa possibilidade. Ou vamos dizer assim, que como analista internacional temos que ter muito cuidado em fazer afirmações peremptórias. Vai que estoura uma e eu fico mais. Eu acho muito improvável que essa situação ocorra, até porque aliados do Irã, grande potência, seria China e Rússia. A China e a Rússia não vão colocar nenhum destacamento militar em função da morte do general, por mais que eles estejam sentidos, por mais que eles tenham dado declarações duras condenando a atitude. Mas isso não vai significar o deslocamento de tropas para um enfrentamento com os Estados Unidos. E digo mais, se isto acontecer, é por uma questão de tempo os Estados Unidos vencerem. Não há, hoje, no mundo, nenhuma potência econômica, militar,
militar capaz de fazer frente ao que é a potência dos Estados Unidos, econômica e militar. Ela é uma potência econômica decadente. Ela é aquilo que o Larry Summers, ex-reitor de Harvard, chama de corrente declinista, né? Ele diz assim, como é que pode o país que mais deve ser a maior potência econômica? É impossível. Né? Nós sabemos que é impossível e vai quebrar daqui a pouco. Estava vendo aqui os números econômicos, né? O impacto que isso vai ter aí. Se o Estreito de Hormuz fosse fechado, que é uma das alternativas que o Irã tem de resposta, né? Que não é propriamente uma resposta militar, não vai atacar ninguém, né? Ele interrompe o fluxo de petróleo, né? 1 em cada 5 petróleos produzidos no mundo passa pelo Estreito, né? 20%. Tem gente que chutou aí até 70%, 80%, não é verdade, né? 20%, 22%, no máximo 25%. Isso causa o impacto da elevação do preço do petróleo na economia que já está combalida, mas não é só isso. O problema é o impacto no chamado derivativo. Derivativo é aquele negócio que você tem o título, o banco seu vende o título que você assinou, o terceiro banco vende para terceiro, para quarto, isso vai dando um derivativo. Se o PIB da Terra é 80 trilhões, tem estimativas que existe 1,2 quatrilhões de dólares de derivativo. Significa quase 30 vezes mais o PIB da Terra em papéis podres. Uma crise econômica dessa impacta o derivativo, não é só o preço do petróleo, né? Bom, aí você tem uma situação assim, pode acontecer uma guerra regional, um conflito regional, até isto eu digo assim que a probabilidade é pequena. Quem contra quem? Porque do ponto de vista de fronteira terrestre, do lado de cá, né, o Irã só tem amigo, Iraque, Síria, Líbano, né? Do lado de lá é a turma da OCX, né? Que temos que prestar atenção nessa sigla, Organização de Cooperação de Xangai, né? São turma amiga também, mas não vão mobilizar tropa a favor do Irã, né? Aqueles estão, né? O Uzbequistão, né? Então vários estão, né? E tem a Rússia, tem a China. Então, do ponto de vista aéreo, não tem a menor possibilidade da força aérea iraniana vencer um combate aéreo, até porque a distância leva ao problema da autonomia máxima dos voos, né, dos caças que tem que ir bombardear lá perto de Tel Aviv e voltar para reabastecer, né? Então, eu não acho que vá acontecer assim. Agora, o desdobramento, que é o que você pergunta, né? Acho que até o desdobramento econômico, né, o petróleo subiu 4%, talvez suba um pouco mais. Vai bater na casa dos $100, né? O Pepe Escobar, que a gente lê faz muitos anos, alguns livros no meu passado já publiquei capítulos dele. O Pepe fala, do alto do seu conhecimento, Pepe é um homem muito bem informado, jornalista. Tem estudos que dizem que se o estreito for fechado por um prazo, tipo 1 mês, 2 meses, o barril chega a $500, né? Eu não aposto nesse número, mas chegando a $100, isso já causa um grande impacto, né? Mas o impacto que vai acontecer vai ser a reação que o Irã irá tomar como resposta a esta agressão violenta né, que foi um ato de terrorismo, né? Aí você pode me indagar assim, vai ser uma resposta direta com os Estados Unidos? Não. Mas vai ser uma resposta contra quem diretamente? Bom, aí então só resta os chamados aliados dos Estados Unidos, ou, vamos dizer assim, dos protegidos dos Estados Unidos, né? Israel é protegido e a Arábia Saudita, mais do que protegido, é um protetorado. Não tem autonomia nenhuma o rei. Ele não manda nada lá, quem manda é os Estados Unidos, né? E Israel, né? De certa forma, dá as cartas em toda a região ali, né? E que são aqueles 9 países do Golfo, que são bilionários de petrodólares, né? E que são todos sunitas, infelizmente, né? Que estão contra nós e são amigos dos Estados Unidos. Alguns árabes do nosso lado, assim, eles nem árabes são, né? São traidores, né? Aí eu também raciocino assim, que tipo de ação o Irã tem condição de tomar? Tem. Todas as refinarias grandes da Arábia Saudita e todas as bases militares situadas no entorno do Golfo, e aí não só na Arábia Saudita, mas nos países do entorno da orla ali do Golfo, né? Omã, Bahrein, Emirados,
Catar, etc., todas as bases estão sob a mira, né? Aí é tudo por computador, satélite. Então, tudo no mirado, são alvos já mapeados. Se isso será disparado ou não, o tempo vai dizer. Acho que não será uma resposta imediata. Já passou, você viu, 72 horas, eu apostei em 72 horas, está tudo calmo, né? Mas a resposta virá, né? Agora, em Israel, em sendo Israel, a coisa também muda de figura. Não só porque eles são protegidos e amigos dos Estados Unidos, é pela própria capacidade de Israel responder e retalhar, né? Ele já fez isso no passado, ele destruiu um reator nuclear que estava em início de construção, né? A partir dos caças israelenses têm uma autonomia, assim, muitos são os caças fornecidos pelos Estados Unidos, né? Então, isso. Agora, eu queria assim, levantar aqui hipóteses, né? Tem outras hipóteses das respostas que a gente só trabalha com a hipótese militar, ataque, etc, etc. Né? Tem a hipótese do chamado ataque cibernético. Né? Ataque cibernético, se você derruba, por exemplo, a Nasdaq, né? Ou a Bolsa de Nova York, se isso para a economia dos Estados Unidos. Né? Agora, e o trabalho, Daiane, eu até fiz aqui um resuminho para apresentar para vocês aqui, é a resposta política, que nós só estamos na cabeça assim das respostas militares, né? O que Respostas bélicas, né? pode fazer para derrubar, etc. Mas e as políticas, não valem? Eu listei aqui, que é bom a gente prestar atenção. Essa decisão do parlamento que foi tomada domingo foi um golpe quase que nuclear, né, na política dos Estados Unidos. Eles sofreram uma derrota fenomenal. Por quê? Mais dia, menos dia, eles vão ter que tirar. Não adianta o Trump falar, não vou tirar. Vai tirar. Porque a resolução diz que, se não tirar, eles nos fixaram prazo. Mas o primeiro-ministro vai fixar. Se não tirar no prazo determinado, todos os soldados passam a ser objetivos militares. Eles estão em solo de outra nação e serão considerados tropas ocupantes. Hoje, eles são tropas de coalizão. Há um convênio afirmado, quando o Obama retirou as tropas, em 2011, 2012, o grosso tinha 150, chegou a ter 150 mil soldados lá, hoje tem 6 mil. Né? Quando saiu, o grosso assinou um documento, né, que permite algumas bases e algumas tropas ali. Né? A polêmica que foi discutido na época foi se os crimes comuns que um soldado comete, por exemplo, ele estupra lá uma iraquiana, né? O Obama queria que ele não fosse julgado pelas leis iraquianas, queria que fosse julgado pelo Tribunal Militar dos Estados Unidos, né? Evidente que o Iraque não aceitou, né? Mas eles estão quietinhos, eles ficam dentro das bases, tem 6 mil, né? Se esses caras não saem, não desmontam suas bases, como está no ofício lá do general Willey, né? Dizendo que vai desmontar mesmo, e vai, todo mundo vai embora, não vai ficar nada sobre nada, né? Se não vê, é tropa de ocupação. E aí? É confronto? 6 mil, o exército iraquiano hoje, que é muito melhor do que na época do Saddam, muito mais treinado, porque foi treinado até pelos Estados Unidos, equipado pelos Estados Unidos desta vez. Né? Então, a situação muda muito de figura. Mas tem outra questão política. Não sei se você viu as manifestações nos Estados Unidos contra a guerra. 70 cidades, Daiane, saíram às ruas contra a guerra, contra o Trump, contra o ataque e contra o assassinato do general. Ora, isso no coração do Império, dentro do Império, assim, 24 horas, 48 horas depois que o assassinato foi cometido. Aliás, que a imprensa não usa o termo, né? A morte do general. Eu fico impressionado com essa nossa imprensa. Né? Bom, a terceira questão política, que nós não estamos aquilatando, o Irã passou a enriquecer o urânio sem limite imposto dos 5% do Tratado de 2015, que já não estava valendo muito, porque os Estados Unidos retirou unilateralmente, você lembra? Né? Agora, o Irã estava preservando por quê? Porque não é só os Estados Unidos que assinaram, né?
a França, a Alemanha, a Rússia, uma série de outros países, as Nações Unidas. Então, é um tratado vigente. Agora, pode enriquecer até 20% e pode fazer a bomba, mas não fará a bomba. Esse ato de enriquecimento é para mostrar que eu sou dono do meu destino. E a última questão, o parlamento do Irã tomou a decisão hoje, vai falar, bom, o parlamento do Irã é do Irã, é tudo xiita, etc. Mas não é qualquer coisa, isso nunca tinha acontecido. Passou a considerar todas as tropas do exército dos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, como terroristas. A mesma coisa que os Estados Unidos fizeram com as forças Quds, Guarda Revolucionária, eles tomaram essa decisão. Ou seja, são 4 decisões políticas que às vezes a gente não presta atenção, mas, ou seja, a resposta já está sendo dada. E é isso que nós temos que prestar atenção. Então, a reação virá, ela virá dura, que ainda nós não presenciamos, mas presenciaremos, não tenha dúvida disso. Né? Dizem que, popularmente falando, vingança é um prato que se come frio, né? Eles vão servir frio, e vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. Professor, para a gente encaminhar aqui, já são 3 horas, já dando 1 hora da nossa entrevista, eu queria abordar, por fim, o posicionamento do governo brasileiro. Né? No domingo, houve a notícia aqui de que o governo do Irã chamou os representantes brasileiros em Teherã para conversar, para que o governo explicasse a nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores. O senhor abordou isso até aqui no decorrer da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, porque a gente tenta aqui entender quais são os impactos que o Brasil vai ter diante disso. Há interesses econômicos, principalmente, né, porque políticos, o posicionamento do governo brasileiro é muito de retrocesso, inclusive daquilo que é a tradição da nossa política exterior, mas do ponto de vista econômico, o governo brasileiro não está podendo fazer essas desfeitas, e isso pode causar e trazer prejuízos para o Brasil diante da nota que foi publicada aí pelo governo brasileiro. Como é que essa situação se configura de fato? Como é que o governo iraniano trata esse tipo de comportamento, por exemplo? A chancelaria iraniana já reagiu imediatamente, né? Lá em Teherã, onde ficam sediadas todas as embaixadas, o governo iraniano chamou todos os embaixadores cujos países deram declarações dúbias, não é nem declaração de apoio à agressão, dúbias. Porque, rigorosamente, Bolsonaro não deu uma declaração de apoio total ao assassinato. Ele foi cauteloso, né? Então, pode-se dizer que o presidente do Brasil deu uma declaração dúbia, né? Mas o seu ministro, né, que é terraplanista, é impressionante, né? O ministro das Relações Exteriores, que nunca chegou embaixador, né? É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um ministro que não é embaixador, nunca foi, né? Ele é ministro, você entra no Itamaraty, você é primeiro, segundo, terceiro secretário, ministro, etc. Aí você chefia uma embaixada. Ele nunca chefiou embaixada, com 29 anos de Itamaraty, né? Bom, ele deu uma declaração muito direta de subordinação total, né? Lambibotas, de lacaio dos Estados Unidos, do imperialismo, né? Bom, a embaixadora brasileira em Teherã foi chamada lá. Ela tem que se explicar. O que eu acho que Teherã vai fazer? No caso do Brasil, o mundo inteiro, eu não sei, cara, a decisão que ele vai tomar, cada país é um país. Nós exportamos muitos produtos agrícolas para o Irã, né? Ele é um grande parceiro comercial. Eu não saberia de cabeça te dizer quantos bilhões de dólares, mas é equivalente ao mundo árabe. O mundo árabe chega a quase 10 bilhões de dólares. Por isso que eles não mexeram também na transferência da embaixada para Tel Aviv, né? O filho dele foi para lá e tocou no assunto de novo, ameaçou transferir, mas até agora não aconteceu. O Irã é um valor alto. Eu acho que, com muita facilidade, numa canetada, o governo do Irã pode suspender toda essa importação dos produtos agrícolas, que serão compensados rapidamente pela China, pelo Azerbaijão, pelo Uzbequistão, pelo Paquistão, etc. Eles têm ali fornecedores imediatos, né? Que, aliás, o acordo que os Estados Unidos fez com a China, do ponto de vista agrícola, já vai prejudicar o Brasil. Então, essa situação
vai afetar a agricultura brasileira e, particularmente, os tais desse agronegócio aí que apoiaram o Bolsonaro até a medula, né? Eles aprenderam. Então, a situação do governo brasileiro é ruim politicamente, mundialmente, porque nos coloca, nos isola, né? Aquilo que o Brasil já foi um dia, né? Grande articulador desse campo sul, né? Sul-sul, né? De um campo mais aí desenvolvimentista, né? Dos países chamados não alinhados, né? Agora nos coloca de total subordinação aos interesses de Washington. Isso nos prejudica profundamente, isso do ponto de vista político. E do ponto de vista econômico vai ter repercussões. Eu não sei se tenho mais um minutinho aqui que eu queria só... Eu quero fazer uma pergunta antes do senhor mostrar os seus livros. Mas eu quero fazer uma pergunta, o senhor pode ficar com os irmãos, mas eu queria fazer uma pergunta que é um assunto que o senhor, como conhecedor do Irã, conhecedor do Brasil, e certamente o senhor acompanhou muito bem aquele momento em que o Brasil e a Turquia negociaram o primeiro acordo nuclear, de pesquisa nuclear com o Irã, que foi um momento importantíssimo para a nossa diplomacia, eu creio até para a diplomacia iraniana, para os países, para o futuro, e que depois, claro, foi abandonado. Mas eu queria saber como é que foi, o que o senhor lembra disso, que importância tem isso, se isso representa algum saldo positivo para um futuro de países que têm muitas semelhanças, né? Tem diferenças culturais, religiosas, o que a gente quiser, mas tem muita semelhança, inclusive de grau de desenvolvimento, de nível de educação, como o Brasil e o Irã. Como é que o senhor pensa naquele acordo e pensa em alguma coisa que um dia possa vir a ser retomada? Paulo, eu tinha um grupo de estudos árabes em São Paulo que funcionou de 2010 a 2015. Era uma reunião por mês, nós fizemos 250 reuniões, era estudioso mesmo, de ler textos. E aí, quando aconteceu isso, que o Lula, na semana que ele ia embarcar lá, nós fizemos uma reunião e trouxemos o saudoso Max Altman, né? Falecido, né? O pai do Breno, do Ópera Mundi, meu amigão Max, né? Foi do partido na década de 40, 50. O Max, vamos debater aqui. Foi uma das reuniões do nosso grupo que teve um quórum dos mais altos, tinha quase 30 pessoas, né? Aí o Max falou assim, ele foi profeta, falou assim, olha, eles vão fazer um jogo de cena, vai sair um acordo, mas não vai valer. Né? Paulo, eu conheço o acordo em detalhes. É um acordo maravilhoso e é exatamente o mesmo acordo assinado 3 anos depois por Obama. Agora, só que ele foi construído por um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que se orgulha em dizer eu sou torneiro mecânico, e pelo Erdogan da Turquia. Aquela foto deles abraçado com Ahmadinejad no meio, que é um operário. Que é um Lula, né? Lula, pelo que a gente Lula, Erdogan e Ahmadinejad. Um acordo maravilhoso, maravilhoso, e exatamente igual. Agora, o Império não passou pelo Império, não vale, meu amigo, não vale. Você veja a força do Império. Obama, né? Que o pessoal fala, não, o primeiro negro a chegar é um democrata. Tem que separar o presidente dos Estados Unidos, tem que separar o chefe do Império. Ele tem 2 papéis, ele é chefe do Império. Ele foi eleito para retirar no dia seguinte as tropas do Iraque, quando ele tomasse posse. Ele foi eleito em 2008, janeiro de 2009, tinha que retirar, entendeu? 4 anos depois. Ele foi eleito para fechar a base de Guantánamo no dia seguinte. Verdade, isso é verdade. Totalmente. Campanha e presidente é uma coisa, ele é chefe do Império, tem que fazer o que o Império manda. Né? E o Império falou, não, esse cara não pode assinar um acordo desse para fortalecer o Brasil, a Turquia e o Irã. Pô. Nós é que temos que assinar. Entendeu? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... o acordo, tinha que ser um acordo assinado pelo Império. Não podia ser um acordo assinado, preparado e protegido, negociado pelo Brasil, Turquia e Irã. Tinha que ser um acordo do Império. Mesmo que dissesse a mesma coisa, tinha que reforçar o poder do Império. Não podia reforçar um poder paralelo, autônomo. É isso. Esse é o centro. Tá. Deu para entender. Professor, queria falar um pouco sobre os seus livros. Isso, boa. Tá bom. Para a gente entender, muita gente aqui pergunta, né? Para não saber. Como dizia o Chico Anísio, salário ou aposentadoria permanente. Então, eu sou escritor hoje, eu tenho que vender livros, tenho uma lojinha, depois eu vou mandar um site para vocês. E os 2 últimos são um de geopolítica do Oriente Médio, né? Prefácio do Igor Filzer, ele é comentarista aí com vocês, é meu amigo faz 40 anos, e
Esse tem 512 páginas, né? E esse aqui da Palestina, né? Também 512 páginas, ele prefácio do embaixador da Palestina também, meu amigo, dos anos, né? Eu conheci todos os 9 embaixadores que o Brasil teve, que não eram embaixadores em 79, era um escritório de representação, né? Então, eu quero assim aproveitar aí para já também agradecer muito esse espaço. Estou à disposição, sou fã do 247 desde a criação. Como diz o Mauro, essa pós-TV maravilhosa, nós vamos desbancar aí. A TV aberta já acabou, né? Nós vamos desbancar as TV por cabo, entendeu? O futuro é esse. Parabéns, vocês fazem um belo trabalho. Estou gostando. O Atushi, eu não sei se você... O Atushi foi acusado de ser uma acusação séria, não sei se vocês querem que eu comente isso. Sobre a questão do antissemitismo, né? Aquele Mauro, o Matt Ford, ele é colunista de vocês. Escreve aqui, publica aqui, né? Publica aqui, né? Não é Ele publica artigos no 247 como dezenas de pessoas publicam. Não é um colunista assim do nosso quadro de colunistas, não falando assim. Só para dizer, ele tem um vínculo assim, ele publica. Eu logo que soube que vocês tiraram do ar, eu apoiei, né? E vocês tiraram do ar não é uma censura, né? É uma linha editorial de vocês que ninguém comemora a morte de ninguém, né? Quantos caras da extrema-direita morreram nesse país aqui? Eu nunca fui no meu Facebook comemorar a morte deles, até porque na tradição popular, quem está morto não pode se defender. Então, não é da tradição falar mal de morto, né? Aí eu soube que o Mauro, não li o artigo dele, eu soube que ele comemorou a morte de um general que não é um general qualquer, viu, Daiane? E eu queria até dizer isso para vocês. O Pepe usa um termo para esse general, que é um Che Guevara do mundo muçulmano, não é? Eu tive nos acampamentos do Hezbollah, 3 vezes que eu fui para o Líbano, eu tive com eles as 3 vezes. Rapaz, pôster de Che Guevara, pôster de Fidel, pôster de Chávez, tudo lá, essa turma lá é extremamente politizada, né? Então, tem um outro autor, né, que eu não vou lembrar de cabeça, depois da idade, no certo tempo, ele chama esse general, é um pio guerreiro, é um pio guerreiro monge. Ele é um homem pio. É um guerreiro monge. Tamanha devoção dele a esta causa, desse exército Mahdi, daquele imã desaparecido, que quer fazer a justiça e a igualdade na Terra. E vou dizer mais, tem um autor também, que não me lembro, ele é professor da Universidade, compara o general, sabe a quem? George Washington, que foi um estrategista da Guerra de Libertação dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Então, aí o Mauro vem, né? Olha, é a força Quds, não é isso que a imprensa... Ou seja, essas pessoas que falam uma coisa dessa estão contaminadas pela propaganda da Globo, do CNN, da Fox News, né? Que ele era um terrorista, né? Era um cara que organizava todos os voluntários. Quantos brasileiros eu conheço que foram lutar na Síria? Não eram muçulmanos, foram lutar contra o terrorismo na Síria. O homem que mais lutou e derrotou o terrorismo, Al-Qaeda, frente à Nusra, Estado Islâmico, Daesh, lutou e derrotou o terrorismo no Oriente Médio, foi assassinado por um ato de terrorismo. Então, isso vai ser devidamente cobrado. Pela história, né? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, até a próxima. Eu que agradeço. Queria ler aqui 2 comentários que foram enviados aqui pelos nossos internautas. Dois, aliás. Paulino Cardoso, ele mandou 2 superchats aqui. Primeiro dizendo, maravilha a entrevista do professor. E depois ele diz, pergunte ao professor, eu vou pedir para o senhor responder rapidamente sobre a intensificação da presença na Síria. Ele destaca essa questão, queria que o senhor falasse rapidamente sobre isso. E tem uma outra pergunta de outro internauta, com um perfil chamado Ressignificando, que diz, qual é a opinião sobre os protocolos dos sábios de Sião? Eu não sei do que significa e achei melhor perguntar. Mas fica aqui aberto, eu queria que você fosse rápido em... Bem rápido. Eu não sei se entendi direito sobre a presença na Síria, é isso? Intensificação da presença na Síria, isso.
Na Síria, nós ganhamos a guerra. Os Estados Unidos sofreu uma derrota retumbante. Ele está retirando lá as últimas tropas que ele tinha, amigo do ISIS, lá, do Daesh. Acabou. Eles foram derrotados, né? Protocolos do Sábio de Sião. Fala para esse nosso amigo aí, eu tenho ele aqui, traduzido pelo... É uma fraude. Isso não é um livro verdadeiro. Eu não recomendo que ninguém leia. Não perca tempo. Isso é uma mentira. Se não quiser ler o protocolo do Sábio de Sião, eu vou te recomendar ler outro livro. Leia o Cemitério de Praga, de Humberto Eco, maravilhoso, grande Eco antifascista. Li todos os livros dele. Leia o Cemitério de Praga, você vai ver lá como é que ele foi feito na corte do czar. Né? Falso, falso. Nós devemos ser contra o Silvio Santos, porque é dono do SBT. Não é porque ele tem origem judaica, não, porque ele é capitalista, safado, né? Machista. Né? É isso, não quero saber a religião que o cara tem. Bom, concluindo aí, só que eu tinha esquecido de falar, o Atush foi chamado de antissemita. Eu quero deixar a minha solidariedade dele, porque eu já fui chamado nos últimos 45 anos muitas vezes. O Atush é descendente de árabe também, igual eu. Parece que deve ser libanês. Né? Os árabes são semitas. Nós não podemos ser antissemitas, porque eu não posso ser contra meus ancestrais. E tem um jornalista aqui famoso, que vocês devem conhecer. Eu não vou recomendar ler esse livro dele aqui, porque tem 1.200 páginas. Né? É o maior jornalista que cobre o mundo árabe. Ele não fala o árabe, 40 anos, Robert Fisk, que ele cobre, ele mora em Beirute. O principal artigo dele tem uns 10 anos, quando Israel fez um ataque aos palestinos, o título era Sem Medo de Ser Antissemita. Por quê? Porque o conteúdo do artigo dele era crítica dura a Israel. E quem critica duramente Israel é chamado de antissemita. Então, olha, se o Atush pode ser um monte de coisa, mas antissemita seguramente não é. Então fica também aqui minha solidariedade à decisão editorial de tirar do ar essa barbaridade de comemorar a morte de alguém e dele ser chamado de antissemita. Obrigado, desculpe, falei muito. Nada. É isso. Nós que agradecemos a participação aqui dos nossos internautas. Muita gente acompanhou, tem mais de quase 5.000 pessoas assistindo agora, neste momento, a entrevista. Então, muito bom. Pois é, e demonstra também o interesse que se tem em torno dessas questões e como o senhor foi didático, acho que ajudou bastante para entender, e os livros que o senhor publicou já nos dá aqui uma vontade de entender mais sobre os assuntos. Então, a editora que os livros são publicados, qual é, professor? É a editora que eu criei. Eu tenho tanta coisa escrita, eu publiquei 4 livros, vou publicar mais 4, aí eu criei minha própria editora. Funciona aqui na minha biblioteca, eu que despacho o livro no correio. É a parte editora. Eu vou mandar o link, você põe aí na descrição. Manda o link, tá bom? Isso, a gente vai publicar para o pessoal que tiver interesse em saber mais informações. Tá bom. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Fica aberto aqui o convite de participar mais vezes para a gente à disposição. Compreender mais esses assuntos. Paulo, beijo, obrigada. Nossa primeira entrevista é em 2020 e é sempre muito prazeroso estar ao lado de pessoas como o Paulo Moreira Leite. Agradeço a todos aqui que estão nos acompanhando. Daqui a pouco tem Rui Costa Pimenta na sua análise semanal. Mais tarde o Paulo está de volta no Boa Noite. Obrigada a todos, fique com a gente por aí. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.